Imagine que três estranhas te param na estrada e dizem exatamente o que você gostaria de ouvir. A grandeza é sua, é somente uma questão de tempo. Macbeth acreditou e, para encurtar o tempo, matou o rei. E o que veio depois não foi a glória. Foi o medo, dissecado cena após cena pela pena de William Shakespeare. Isso na obra mais sombria das suas peças. Onde termina o destino e onde começa a escolha. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio. Eu sou Rodrigo Bittencourt, professor de filosofia, teologia, antropologia, história da arte e um membro integrante aqui do NOS. Mas antes de começar, vinheta! Neste vídeo você não vai aprender sobre Macbeth, você vai aprender com Macbeth. Você vai aprender porque essa peça é a anatomia do medo. Você vai aprender se as bruxas elas preveem o futuro ou elas fabricam o futuro. E também o que isso revela sobre o nosso livre-arbítrio. E vai aprender por que alguém que força o destino pode ganhar o mundo, mas perder a sua alma. Fique conosco até o final, porque você não vai se arrepender. Para entender Macbeth, você precisa entender o contexto da época. Londres, 1606. Meses antes, a Inglaterra escapou por horas da conspiração da pólvora, um plano para explodir todo o parlamento e o rei com a sua corte. Se essa história te parece familiar, é porque ela inspirou o filme V de Vingança. A máscara de Guy Fawkes que o mundo conhece se inspirou nesse novembro de 1605. People should not be afraid of their governments. No trono, Jaime I, um rei escocês obcecado por duas coisas: a legitimidade do poder e a bruxaria. E ele mesmo escreveu um tratado sobre os demônios, Demonologia. E Shakespeare sabia exatamente para quem escrevia. Por isso a peça é escocesa e tem bruxas. E por isso o banco ancestral lendário de Jaime era o homem que sabia disso e não matou ninguém. O Macbeth histórico existiu de verdade e reinou por 17 anos, mas não foi esse monstro. Shakespeare o encontrou nas crônicas de Holinshed e o transformou no espelho mais sombrio da humanidade. É a mais curta das grandes tragédias. Sem subtramas, sem alívio. A anatomia do medo, cena por cena. E tudo começa numa estrada, numa tempestade. A Escócia está em guerra e nenhum nome é mais celebrado do que o Macbeth, o general leal, primo do rei, o herói do dia. Começa com três figuras numa chameca cantando o programa que vem. E diz: o reto é torto, o torto é reto. Revoa pela bruma e pelo ar infecto. Ato 1, cena 1. Na estrada, elas saúdam Macbeth 3 vezes. Senhor de Glamis, o que ele já é. Senhor de Cawdor, o que ele ainda não sabe que já é. E rei, o que ele nunca deveria ter sido. E minutos depois, os mensageiros confirmam: Macbeth é o senhor de Cawdor. E o próprio Macbeth diz ainda na estrada: se a sorte me quer rei, que a sorte me coroe, sem que eu me mexa. Ato 1, cena 3. Ele sabia que não deveria fazer nada, mas o rei Duncan anuncia o filho Malcolm como herdeiro. E dentro de Macbeth, algo dentro se decide no escuro. Astros, cessai o lampejo, que a luz não ilumine meu tétrico desejo. Ato 1, cena 4. Mas falta um empurrão. E o nome dele se chama Lady Macbeth. Quando ele hesita, ela ataca aonde dói. Ele tem medo. Quem é ele? Percebe? O torto virou reto. Covardia agora é prudência. Crime agora é coragem. As bruxas previram, mas em momento algum mandaram matar. A profecia não determina o crime. Ela revela o desejo que já estava lá. Harold Bloom insistia isso durante toda a vida. Macbeth é o autor da própria ruína. Ele acredita na profecia suficientemente para matar, mas não para esperar. E aqui a pergunta que Platão fez no mito O Anel de Giges.
Quem você se torna quando você sabe que não está sendo visto? A profecia é o anel de Macbeth. Ela promete o que o destino já o absolveu. E nós aqui no canal já temos um vídeo sobre o mito do Anel de Giges que vale a pena assistir. O link está aqui na descrição. E você? Se uma voz afirmasse que aquilo que você mais deseja já é seu, você esperaria? Aproveite essa pausa do café para fazer uma pequena reflexão. Todos nós já encontramos algumas bruxas na nossa vida. Não bruxas encapuzadas, mas aquela voz que você escuta, uma tentação que te diz: o sucesso é seu. É uma questão de tempo, mas que tal acelerar esse tempo? Somente que muitas vezes não temos paciência, queremos acelerar. O que acontece quando tentamos acelerar o tempo? Nós assinamos com a nossa própria existência as consequências que podem vir. Eu confesso que algumas vezes tentei acelerar, mas nem sempre tive bons resultados. E Macbeth confirma exatamente isso. Muitas vezes não nos damos conta das consequências que um ato apressado pode causar. Se essa conversa está fazendo sentido para você, então aproveite para se inscrever no nosso canal e também inscreva-se no nosso Instagram, @noscast. Porque ali você fica por dentro de todas as nossas novidades, até mesmo o que acontece atrás dos bastidores. Se esse vídeo te inspirou a ler ou reler Macbeth, então tire uma foto do seu livro e coloque no próximo Stories e marque @noscast, porque nós gostamos muito de repostar as suas leituras. Vamos continuar com a nossa aula. Duncan chega ao castelo de Macbeth e o anfitrião tem o dever moral de proteger o seu hóspede. E na Escócia medieval, isso é um dever sagrado. O anfitrião tem o dever moral de proteger o seu hóspede. Matar um rei dormindo sob o seu teto é profanar duas vezes. E por isso, antes do crime, Shakespeare coloca diante de Macbeth uma das cenas mais famosas do teatro. Um punhal flutuando no ar indicando o quarto do rei. Um punhal que não existe. A mão ainda não agiu, mas a imaginação já cumpriu o crime. O assassinato acontece fora do palco. Vemos Macbeth voltando com as mãos sujas de sangue, incapaz de dizer amém. Ouvindo uma voz que grita que ele matou o sono. Na manhã seguinte, a encenação. Ele mata os guardas por vingança. Os filhos de Duncan fogem. E a fuga vira prova contra os inocentes. Macbeth é coroado. E aqui a peça faz a sua virada mais cruel. Ele conseguiu o trono. E agora o medo toma conta do reinado. Porque sobrou uma profecia. Os descendentes de Banquo reinarão. Diz o texto: minha alma maculei pelos filhos de Banquo. Por eles trucidei o generoso Duncan. Ato 3º, cena 1. Ele matou para cumprir uma profecia. E agora mata para impedir outra. Banquo é degolado, mas o filho Flinse escapa. E Macbeth, que estaria agora pleno como mármore, está enjaulado nos próprios medos. Naquela noite, no banquete de encoroação, diante de todos os nobres, o fantasma de Banquo se senta na cadeira do rei. E diz o texto: sai, sai da minha frente, que a terra te esconda. Teus ossos já estão secos e teu sangue frio. Ato 3º, cena 4. Somente Macbeth vê o fantasma, da mesma forma como somente ele via o punhal. Repare a arquitetura. O punhal antes do crime e o fantasma após o crime. A imaginação abre o caminho do mal e depois cobra a conta. E Lady Macbeth reassume dizendo: nada está ganho, tudo é inseguro quando o nosso desígnio é ganho sem conteúdo. Ato 3º, cena 2. E Macbeth completa dizendo: o que o mal começou só se acera no mal. Ato 3º, cena 2. Se essa anatomia do medo te lembra alguém, 250 anos depois, Raskolnikov em Crime e Castigo também acreditava que alguma teoria poderia autorizar a matar.
e descobriu que a punição não espera o tribunal. Chega primeiro pelo corpo, pela febre, o delírio e as visões. Macbeth e Raskolnikov são os mesmos experimentos. O que acontece com a consciência de alguém que tenta viver depois de se trair? E nós também já temos um vídeo sobre crime e castigo de Dostoiévski. O card já está aparecendo aqui, por isso salva agora e veja depois. O link vai estar na descrição do vídeo. O que é mais insuportável é ser descoberto. Ou também nunca ser descoberto e viver com aquilo que você sabe. Um rei deveria consultar os conselheiros, mas Macbeth consulta as bruxas. E elas entregam visão para acalmá-lo. Nenhum homem nascido de mulher poderá feri-lo. E ele será invencível até que a floresta de Birnam caminhe contra o seu castelo. Florestas não andam, e todos os homens nascem de uma mulher. Parece um seguro de vida absoluto. E aqui entra a palavra-chave deste bloco. O equívoco. As bruxas não mentem. Elas dizem verdades montadas para enganar. Banco tinha avisado lá na estrada. As forças das trevas nos dizem pequenas verdades para nos trair no essencial. E o público de 1606 conhecia perfeitamente essa palavra. Equívoco. Lembra da conspiração da pólvora no início desse vídeo? Nos julgamentos dos conspiradores se discutiam a doutrina do equívoco, a arte de falar verdades pela metade. Shakespeare, ele pega o termo do tribunal e coloca na boca do inferno. Sentindo-se imortal, Macbeth atravessa a última fronteira. Manda massacrar a família inteira de Macduff. Mulher e crianças. Crueldade pura. O homem que antes hesitava de matar o rei dormindo, não hesita matar diante do berço. Enquanto isso, a conta chega à Lady Macbeth, a mulher que dizia que um pouco de água limpa qualquer ato. Agora ela vaga sonâmbula pelo castelo, lavando as mãos noite após noite. E ela diz: sai, mácula maldita, sai, é uma ordem, o inferno é tenebroso. Ato 5º, cena 1. Ela morre fora do palco. E Macbeth responde com a fala mais nihilista de todo Shakespeare. Ele diz: a vida é só uma sombra móvel, um pobre ator que brame e trombeteia o seu papel no palco e logo sai de cena. É um conto tonto dito por um idiota repleto de som e fúria, significando nada. Ato 5º, cena 5. E ele conseguiu tudo aquilo que as bruxas tinham prometido. E no palco não veio sentido. Então os mensageiros chegam e dizem: a floresta de Birnam está se movendo. São os soldados de Malcolm camuflados de galhos. A primeira verdade enganosa se cumpre. E no duelo final, Macduff revela a segunda. Foi tirado do útero de sua mãe já morta, um cesáreo. No sentido estrito da época, equivale a dizer não nascido de uma mulher. O seguro de vida de Macbeth era a sua sentença de morte. As profecias eram todas verdadeiras, todas, e por isso que o destruíram. E Dante já tinha mapeado todo esse território. Embaixo do inferno, no fogo, no gelo, não estão os assassinos. Estão os traidores de parentes e de hóspedes de senhores. Macbeth cometeu as 3 traições, todas as 3. O gelo de Dante é o final de Macbeth. Um homem congelado, sem amor, sem amigos, sem nada. Aproveite essa pausa do café para refletir o tema desse bloco. Macbeth conseguiu tudo, mas restou nada. E a pergunta é: valeu a pena? Valeu a pena acelerar o tempo usando qualquer meio ilícito para obter o resultado esperado? Eu moro aqui em Roma há 26 anos. E muitas vezes passo diante de monumentos, vendo a história, construções da época da República Romana, do Império Romano. Hoje, pedra sobre pedra. Muitos turistas que vêm, tiram fotos, mas muitas vezes não sabem a história que passa. Homens que dominavam o mundo, mas que são mortais. E a pergunta é: o que resta?
o que resta de nós após ter conquistado os nossos objetivos. E agora eu quero saber de você, qual foi aquela frase que te martelou o tempo inteiro? Escreva essa frase, coloque no seu story e marque @noscast, porque nós gostamos muito de ler os comentários de vocês e respondemos a todos os comentários. Vamos continuar com a nossa aula. Olha o mapa da descida que acabamos de percorrer. Anote esses 5 pontos. A profecia que não prometia nada e que se transformou em punhal. O crime cometido primeiro pela imaginação. Primeiro o punhal, depois o fantasma. A culpa que venceu onde nenhum exército antes tinha vencido. O equívoco, a verdade pela metade. Essa verdade que protege as aparências, que destroem o essencial. E o preço final, ganhar tudo e não restar com nada. E chamar a própria vida de som e fúria. Mas ainda falta a pergunta mais importante. A que Shakespeare deixou para você? A pergunta não é o que você faria se aparecessem 3 bruxas para você na estrada. Porque elas já te apareceram. As nossas bruxas não usam capuz. Elas nos falam na voz da pressa, da comparação, do atalho, de tudo aquilo que te promete o trono sem te perguntar o que resta de você depois que sentar nele. Macbeth é o espelho de cada um de nós que pensa que o tempo de Deus está atrasado e assina pelo destino com as nossas próprias mãos. E 400 anos depois, a peça continua nos perguntando: você confia suficientemente para esperar? Se você gostou dessa análise, aconselho vivamente uma outra obra de William Shakespeare, Otelo. Lá o mal não vem das bruxas, vem da voz sussurrada no ouvido de um amigo. O card está passando aqui em cima, mas também você vai encontrar o link na descrição desse vídeo. Se esta parte da conspiração da pólvora te fisgou, a fé e o poder se enfrentam realmente na história. E é isso que eu destrincho no nosso curso História da Igreja de Cristo na obra monumental de Daniel Robbs. Capítulo por capítulo, do primeiro século até o nosso tempo. O link está na descrição desse vídeo. E agora eu quero te ouvir. Macbeth, ele foi vítima ou foi o autor da própria tragédia? Escreva nos comentários porque eu leio todos os comentários. Nos vemos na próxima aula. Até lá! Ainda por aqui? Então você é dos nossos. Então, 2 conselhos. Otelo, que se encontra na descrição desse vídeo, ou se você quer algo mais aprofundado, uma aula exclusiva aqui na nossa comunidade. A escolha é sua.